Certamente, um coração que pulsa com equilíbrio é resultado de uma consciência pacificada. Para que tal ocorra, é indispensável que o homem adquira a sabedoria da confiança. Graças a ela, goza de tranquilidade íntima, agindo com inteireza moral e sem qualquer prevenção. A confiança deflui de uma atitude sempre positiva em relação à vida, à criatura em si mesma e ao próximo. Educando-se à vontade e corrigindo-se a ótica para melhor observar os acontecimentos, logra-se adquirir a confiança pessoal, que é uma forma de segurança de conduta, elegendo o que fazer, como realizá-lo e para que executá-lo. A desconfiança graça entre os homens com ou sem motivo que a justifique. Gera desconforto e mal-estar, armando indivíduos uns contra os outros, dando margem a suspeitas infundadas e a ódios que se instalam prejudiciais. Quem padece o mal da desconfiança apresenta-se instável, arredio, caindo em alienações que estiolam a alegria de viver. Se alguém age mal em relação a ti, ele é quem deve estar inquieto. Se outrem te prejudica propositadamente, o drama deve ser dele. Em qualquer situação, espanca a desconfiança da tua agenda de atividade, permanecendo tranquilo e feliz. Alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho é como a rosa perfumando o espinho ou como a estrela para a noite escura. Como crês? Ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa. A caridade é o amor divino nas suas mais excelsas manifestações. É a seara magnificente das bênçãos dulcificantes de Deus. Fora da caridade não há salvação. Eis o augusto frontispício desta grandiosa doutrina, que é o Espiritismo e que será futuramente a filosofia universal. E o será, porque a sua base indestrutível apoia-se sobre essa virtude deificada, a maior de todas as virtudes. Será a mais sublime das religiões, porque é fundada sobre os ensinamentos do Cristo, interpretados fielmente pelos mensageiros da verdade, que são os Espíritos do Senhor. A caridade é a luz fulgurante que se aninha no âmago dos corações daqueles que são os verdadeiros discípulos do Mestre. Somente pela caridade poderemos redimir as nossas almas ergastuladas na terra. Só essa virtude sacrossanta, anjo puríssimo do Senhor, será o nosso guia verdadeiro, iluminando a estrada do bem que devemos trilhar. Só ela nos fará sentir a felicidade sem mescla, prodigalizando-nos os seus eflúvios dulcíssimos, que suavizarão as dores da nossa alma, preparando-nos para a excelsa aventura de uma vida melhor, onde os anelos frequentes
dos nossos espíritos fortificados pela esperança serão realizados para a completa beleza do nosso ideal insatisfeito na terra. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Ela é uma das virtudes teologais infusas por Deus em as almas humanas, como ação condutora aos braços celestiais. Em verdade, trata-se de um importante movimento da alma que denota progresso espiritual, porquanto indica o quanto somos capazes de alcançar os irmãos do caminho com ação generosa, com força para soerguer os caídos, amparar desvalidos, conduzindo-os a novos páramos existenciais. Mas qual seria, dentre tantas, essa divina virtude? Para falarmos sobre esse assunto em nosso programa Em Busca do Sagrado, abordaremos o tema A Caridade. A doutrina espírita traz como lema o dístico: fora da caridade não há salvação. Observando que essa poderosa virtude traz em si as chaves das portas que libertam as almas cativas no espaço do sofrimento. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, fascinante obra do codificador, em seu capítulo 15, a frase aparece como título, denotando a importância da questão. Allan Kardec, abordando o tema da caridade e da salvação, aponta no item 5 do já citado capítulo que, para e passo com a humildade, a caridade aponta para a capacidade de um indivíduo sentir em sua máxima essência o amor por Deus, sendo assim capaz de amar ao outro e a si mesmo, conforme exarado em Mateus capítulo 22, versos 34 a 40. Segundo as explicações do codificador, é impossível a qualquer indivíduo ser capaz de amar ao outro sem amar a Deus em primeiro plano, razão maior para identificar grandezas espirituais para além dos céus. Aqui pode-se evidenciar que as recomendações do Mestre de Nazaré apontam a grandeza dessa virtude como consequência de uma entrega ao divino em ato devocional de verdadeiro amor e reconhecimento. Por óbvio, a questão da devoção ao divino é matéria pacificada em os códigos de praticamente todas as religiões de natureza teocêntrica, afinal Deus é o maior expoente da sua crença. Outro ponto relevante é que os mandamentos de amor vigentes em tais agremiações também impõem uma visão de inclusão que favorece ações na direção do outro. A questão é que, em termos de amar, nem tudo é o que parece, porquanto tal sentimento não é algo que se obtém por vontade ou ato racional. O amor é um sentimento do si profundo, algo mais além das fronteiras das conveniências. Por isso, o seu objeto, foco direcional da sua energia, não passa pelo escrutínio da razão. Afinal, conforme dizia Blaise Pascal, o amor tem razões que a própria razão desconhece. Sabedoria do filósofo ou simplesmente ato de alegoria simbólica? Razão e amor caminham em vias separadas. Muitas vezes se interpenetram, causando conflitos, embaraçando as boas decisões ou endurecendo as dulcificadas relações entre os que se amam. Todavia, há sim uma razão subjacente em um ato de amar, que pode decifrar o sentido salvífico da caridade. Se Deus é o ponto focal de início, afinal, a ordem da recomendação é: amarás o seu teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu espírito, como primeiro mandamento. Então cabe a questão: o que é amar a Deus? Ao observarmos a relação amorosa com Deus, podemos imaginar que, nesse particular, não há diferenças fundamentais entre este amor e outro qualquer, pelo menos a princípio, porquanto amamos o que é bom, justo e valioso. Amamos o que nos provoca afetos positivos e assim procedemos com pessoas, coisas e, por que não, com Deus. Haveria, por acaso, alguma classe diferenciada de amor que excluísse Deus da forma típica de amar, normalmente direcionada ao ego acarinhado dos amantes? Amamos as coisas alegres, amamos a amizade sincera, amamos quem oferece o pão, amamos o que trata o corpo com gentileza, amamos o prazer aurido na relação com o par. E assim entendemos que a origem do amor é necessariamente exógena, ou seja, é necessário que algo aconteça e nos provoque para que sintamos, em resposta, o turbilhão de sensações classificadas por nós de amor.
Certamente que, em tal perspectiva, essa forma induzida de amar não se aplica ao amor a Deus. Muitas vezes Deus é bom, generoso, paternal, guardador dos nossos interesses. Porém, em outros momentos, ciclones tropicais, tsunamis, acidentes fatais, mortes violentas, o mal que arranca o direito alheio, vilipendiando a dignidade sob os olhos atentos do divino onisciente, e a pergunta que paira não é: como Deus permitiu que isso acontecesse com fulano tão bom e comigo? O que fiz para merecer tal castigo? Restando ao final o simbólico: Senhor, tende piedade de nós. Se Deus é causa de tudo e a tudo vê, como amar quem não nos faz bem? Como amar quem nos tira aquele ente querido em pleno berço regado de amor? Certamente que para alcançarmos a resposta mais adequada a essas questões de natureza humana, será preciso avançar rumo a uma amorosidade incondicional, que prescinda de qualquer gesto ou ato beneficente de Deus em relação ao indivíduo. Todavia, que esse seja capaz de encontrar, na ausência dos atos beneficentes ou até mesmo em eventuais males que lhes aconteçam, evidências de um amor que perpassa a mera existência carnal, finita, momentânea, indo em direção ao objetivo maior do ser espiritual, que é a evolução com foco na perfeição, pouso final da escala. Assim, o amor a Deus passa a se constituir em confiança e entrega, sem a qual é difícil ressignificar os impulsos negativos em percepções interiores do ego carente de afetos. A incondicionalidade leva o sujeito a partir de dentro para fora e não no sentido inverso, no que tange à faculdade de amar. É por tal motivo, explica o codificador, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, com toda a força, com todo o espírito e com todo o entendimento. E o que acontece quando se ama a Deus assim, de dentro para fora? Os sábios da antiguidade já o disseram: entrega total ao divino é confiança absoluta em suas disposições. Se amo a Deus, que em tudo é beleza e justiça, e se posso vê-lo no outro, como não amar aquele em quem Deus se pronuncia como existência? Como não amar a mim, que igualmente probando de Deus? Como corolário, não se pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não se enche de júbilo, não é temerária, não precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, dizia o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios. Caridade benevolente, indulgente e capaz de perdoar é sinal evolutivo que indica amorosidade, crescimento espiritual e ato de entrega do mais alto grau ao divino, que é a essência unificadora de toda a existência. O Espiritismo abre as portas dos reinos ao declarar que somente em atos dessa natureza podemos alcançar a liberdade que nos está assegurada em potência, cabendo em nós as devidas atualizações. Dessa forma, segundo Paulo, dulcificai-vos assim, meus amigos, a prescrutar-lhe o sentido profundo e as consequências a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Que eu falasse de Deus, atributos sem fim, palestrasse aos teus o Deus dentro de mim, que eu lograsse entender todas as religiões e estendesse a vocês mediúnicos dons. Sem amor eu seria luz, sem luz por dentro, só palavras vãs ao vento. Sem amor seria eu engodo da verdade, seria salvação. Sem caridade, que eu falasse do céu, anjos em profusão,
que eu nimbasse de luz, recitando o sermão, que eu fosse o mais devoto, cantando quanta luz, que eu fosse o mais fiel, seguidor de Jesus. Sem amor eu seria um sino que ressoa, sem trazer notícia boa. Sem amor seria eu folguedo da bondade, seria salvação. Sem caridade, ainda que eu louvasse, que eu transfigurasse, chuvas magnetizasse e desse 1 milhão de passes, ainda que eu em prece milagres fizesse, que eu fosse um primor celeste, mesmo iluminadas vestes, sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus. Caridade. Essa palavra existe desde o começo da humanidade. A partir do dia em que o homem estendeu a mão a outro homem, ele praticou um ato de caridade. E desde esse tempo desconhecido, quantos fatos, quantos exemplos vivazes deste pensamento profundo da consciência humana. Exemplos de caridade têm sido relatados pelos historiadores e moralistas em obras presentes na memória de todos. Mas o que eu realmente queria que amasseis, senhores, é essa caridade do coração verdadeiramente espírita. Não interessando o processo, a maneira de fazer e as distinções sutis. Como é doce dar alguma coisa. Jamais a mão direita deve ver o que faz a mão esquerda. Caros espíritas, irmãos amados, aliviai os vossos semelhantes sem prevenção. Dai aos que sofrem, aos que esperam, a essas mães, a essas crianças abandonadas, a todos os deserdados, e fareis uma obra verdadeira. Mas tudo isso não passa da caridade banal, que todos os homens praticam, seja qual for a crença a que pertençam. O espírita deve ver mais longe. Pelo estudo e pela intenção, o espírita deve sondar essas dores ocultas, vergonhosas, dolorosas, que corroem tantas naturezas belas e excelentes, tantos mártires do dever, da consciência, tantos degredados da provação humana, condenados, por suas faltas anteriores, a se purificarem de toda uma existência de infrações ignoradas. Ah, para estes, tem de coração atenções delicadas, palavras consoladoras. Partilhai com esses corajosos da vida que lutam secretamente contra a força irritada, mas justa, que os fere sem cessar. Vede esses párias de fronte inspirada. Uns são verdadeiros trapos, feridos e arruinados qual navio em perigo. Outros vêem fugir todas as afeições, mulher, filhos bem-amados, casa laboriosamente edificada, tudo desaparece. Aquele outro é a doença que o fere ou atinge os seus. Tortura incessante, inferno da vida, onde a esperança parece fugir diante das dores que voltam sem parar. Sim, sondai habilmente as chagas de todos esses deserdados. Ide a eles, consolai, dai o vosso coração, vossa bolsa, vossa mão, vosso apoio, pois o mérito da caridade espírita é saber procurar delicadamente. Eis aí a obra escolhida e o sentido íntimo da epígrafe querida do Mestre: fora da caridade não há salvação. 4 palavras devem ser a base da língua espírita: perdão, amor, solidariedade, caridade.
pão é a bênção da sementeira. O progresso é a bênção do trabalho. A ordem é a bênção da disciplina. O conhecimento é a bênção do estudo. A realização nobre é a bênção do esforço digno. A cooperação é a bênção do entendimento. A experiência é a bênção do trabalho. A simpatia é a bênção da gentileza. O discernimento é a bênção do raciocínio. A coragem é a bênção da confiança. O respeito conquistado é a bênção do dever cumprido. A oração é a bênção da fé. A caridade é a bênção do amor divino. Pelas bênçãos mais nobres da terra, Deus, em sua infinita bondade, protege o homem, mas pela caridade, que é a bênção do divino amor, o homem eleva-se para Deus. Deitado à sombra em solilóquios pertinazes, vaguei perdido em pensamentos que iam ao longe, deixando-me levar pela brisa leve que me conduzia os passos. De pouco em pouco, adentrei em um mundo que desconhecia, atraído pelo novo sedutor. As paisagens se desdobravam em esforços hercúleos para agradar-me, tentando evitar o retrocesso ante o desconhecido, deixando-me inebriado por tanta novidade que se delineava à minha frente. Meus olhos, cansados da realidade objetiva da minha pobre existência vigil, deram-me alento novo ante os desdobramentos de multicores e multiformas típicas daquele lugar. Aqui, flores de tonalidades variadas enchiam minha alma em estesia iluminada. Acolá, sombras e abismos se apresentavam, sem contudo assustar-me, pois pareceram-me distantes e sem vida. Prossegui timorato em meio àquele turbilhão de emoções inovadoras, quando percebi que algo se modificava. Em meio àquelas sombras distantes emergiam espécies de fragmentos sombrios em minha direção. A luz, que há pouco predominava, foi amainando com tal ímpeto que, sem que percebesse, em pouco tempo estava imerso no nevoeiro denso que agora formava a única paisagem percebida. A insegurança, mãe de todos os medos, arguía-me acerca dos próximos passos, porquanto o desconhecido agora parecia ameaçador, e a prudência recomendava o breve retorno ao lugar seguro das minhas externalidades. Parei como se tentasse denotar arrependimento, percebendo-me, contudo, sem as forças necessárias à ação saneadora. Paralisado, tinha diante de mim algo que me causava desconforto, mas ao mesmo tempo parecia-me familiar, posto que, vez por outra, experimentava as energias dali promanadas, dando-as por casuais efeitos da estafa da vida mundana. De que se tratavam tais manifestações? Sobre o que elas representavam, já que foram atraídas a mim em um caminho todo meu de introspecção, como se minha visão pudesse adentrar aquele denso nevoeiro, aprumei os passos vacilantes, prosseguindo mais além. Quem sabe atenuassem aquelas nuvens assustadoras pelo sol que irradiava sobre todas as coisas. Mas o que era obscuridade foi se modificando sem perder o ar lúgubre e ameaçador. Era uma espécie de corredor que dava para uma sala onde havia portas, as quais indicavam opções para a extensão da jornada. Escolhi dentre todas aquela que me pareceu mais agradável. E qual não foi a minha surpresa? Ao passar pelo pórtico convidativo, dei-me em uma outra sala, agora mais clara, onde no centro uma espécie de maca abrigava uma individualidade que, dada a deformidade que a caracterizava, não era possível identificar-lhe a natureza. Aproximei-me daquela coisa amorfa ali deitada, tentando dar aso à minha curiosidade infantil. Com tato, apalpei a superfície daquele corpo, sentindo a concretude da visão.
Era sólido como as coisas do mundo lá fora e vaporoso como aquelas dos sonhos. Mais aproximadamente, dei-me conta que era um ser humano, qual eu, mas com anfractuosidades em sua expressão de forma que fugia o modelo apropriado àquela criatura. Quanto mais observava, mais sentia uma proximidade com aquele ser. Mais ele se aproximava de mim por inevitáveis similitudes. Cada uma daquelas áreas sombrias lembrava-me das dificuldades que o meu eu enfrentava na ordinalidade dos dias. Todavia, não me identificava com aquela criatura, dada a discrepância dele em relação à imagem refletida nos espelhos que espalhei em minha casa com o fito de retocar a minha aparência. Meu eu concreto, tangível, passível de ajustes e ordenações cosméticas variadas. Aquele, contudo, era disforme e inexoravelmente fixo em sua fealdade. Iniciei movimentos na criatura como se quisesse verificar outros ângulos e ele, passivo, aqueceu sem questionamentos. À medida em que revirava o corpo inerte, uma espécie de luz aparecia vindo da parte mais escondida daquele amontoado, amorfo e aparentemente sem vida. Quanto mais ainda revolvia a massa nublada disforme, mais aquela luz brilhava. Todavia percebi que, à medida que isso acontecia, a forma ia desaparecendo como se a sombra e a luz não pudessem coabitar em um mesmo espaço. Como pode, perguntei curioso, aquela luz ali embotada em meio a deformidades quais aquelas? Era preciso muita densidade para esconder tamanha fonte iluminada. Uma voz íntima me convidou a voltar à criatura à posição original e assim passei a contemplá-la em dois planos. Um visível, tangível e claro aos meus parcos sentidos, que era a sombra, e o outro escondido interno, potencial, ausente das minhas atuais percepções, que é luz imensa, foco de tranquilidade e paz. Deixei a criatura descansar em seu sono que ignora o futuro, sabendo que um dia aquela luz dissolveria a sombra densa do aparente eu, revelando a interioridade superior ali já instalada. Fui tragado pelo caminho de volta, ciente daquilo que a viagem me revelara. Aquele ali deitado sou eu, em um mundo aparente e inconsciente. E ao mesmo tempo, toda criatura vivente nesse planeta, filho do mesmo Pai que está nos céus. Volvi à casa em que morava, retirando os espelhos das coisas, substituindo-os por espelhos das essências. Doravante, não mais me veria nas perspectivas usuais, e sim pelas lentes reveladoras do futuro. Da mesma forma, troquei as lentes dos óculos para que fossem capazes de irem além dos aparentes corpos humanos, enxergando a todos como fontes de luz em meio às trevas da ignorância temporária. Após o périplo por aquele mundo interior, dei-me conta da indulgência, da benevolência e do perdão das ofensas como consequências de uma visão ampliada dos seres e não como atos passíveis de validação social e moral. Percebi que em toda criatura existe o germe dessa luz que é a presença manifesta do Pai em nós. E assim, mudar não era esforço, mas tão somente visão de mundo, tolerância e paciência com as nossas imperfeições temporárias. É a caridade limpa e clara diante dos olhos que insistiu em não perceber esse vasto mundo à sua frente. Confesso que minhas viagens a esse mundo interior tornaram-se cada vez mais frequentes. O desconhecido sombrio tornou-se caminho clarificado pela consciência e o sol majestoso passou a ser instrumento com o qual adentro as zonas densas com a confiança de encontrar o rumo certo dos meus passos. Foi libertador para mim saber que posso fazer essa viagem quantas vezes quiser, sem medo ou receio de nada, porquanto ali é pouso certo dos que querem conhecer-se, validando a sua experiência de vida em nome daquele que nos criou fracos para nos tornarmos perfectíveis e que quer que nós mesmos trabalhemos nossa maleável argila a fim de sermos os artífices da nossa imortalidade. Doce amiga, de olhar delicado, olha
olhos generosos em pele de flor, generosa, gigante escondida, uma vida sofrida de pranto e de dor. Foste tu a mulher escolhida diante da vida pra ir mais além. És a força, a paz esquecida, a filha querida do rei de Belém. Oh Maria, lá de Magdala, que encontra os doentes, carentes de luz. És tu mesma, mulher transformada, alma renovada pelo amor de Jesus. Oh Maria, agora és estrela das mais grandiosas, ao lado dos seus. Aqui na terra, teus filhos caídos, por ti socorridos, agradecem a Deus. De Magdala, que encontra os doentes, carentes de luz. És tu mesma, mulher transformada, alma renovada pelo amor de Jesus. Oh Maria, agora és estrela das mais grandiosas, ao lado dos seus. Aqui na terra, teus filhos caídos, por ti socorridos, agradecem a Deus. Alma querida, observa na terra que se aprimora, a vida fulge por fora nas trilhas da evolução. Em toda parte, no entanto, sob ruído e disfarce, a dor é chaga a ocultar-se por dentro do coração. Nunca existiu para os homens tanta cultura brilhando, altas conquistas em bando, inventos, palmas, troféus, mas a violência campeia no império do instinto bruto. Ouro e sangue, pompa e luto entremeiam-se ante os céus. O ódio incendeia povos, a ambição ruge no excesso, desnorteando o progresso, a discórdia aflige o lar. As criaturas se apartam sob o medo que as domina, a treva espalha em surdina, a guerra ativa no ar. Mas sobrestando o tumulto, reina a divina presença, em Cristo a luz se condensa e aponta ao sol por porvir. Quanto a nós outros, obreiros de qualquer tempo e lugar, a ordem é trabalhar,
e o lema é sempre servir. Alma fraterna, sigamos! A voz do céu nos confia, a base do novo dia no campo renovador. Caridade, caridade, sem cansaço ou retrocesso, eis o caminho de acesso ao reino do eterno amor. Depois da parábola do bom samaritano, à noite, na casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento, e então, eis que Jesus, com a espontaneidade habitual, falou. Um homem enfermo jazia no chão em esgares de sofrimento, às portas de uma grande cidade, assistido por pequena massa popular menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso no seu carro, mas de maneira muito apressada, e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelo de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerado escriba da lei, que, alegando serviços permanentes, prometeu enviar autoridades no benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades de sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido sobre o pretexto de que a oportunidade não lhe era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema da assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar nenhum socorro prometido. O doente tremia de dor e de frio, rojado ao pó, quando surgiu ali um velho republicano, considerado de má vida por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhes palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porque, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças.
Jesus, complacente, fitou o aprendiz com olhos penetrantes e rematou: então, faze tu o mesmo. A caridade, por substitutos, indiscutivelmente, é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Use o tostão que sobra, e quem em nada te aproveita, dá sempre a exemplificar a caridade perfeita. Caridade é muitas vezes fazer-se sempre o menor, está na luz da humildade a caridade melhor. Caridade é perdoar a quem te causa uma dor, é converter todo o espírito numa abraçada de flor. Caridade, enfim, na terra, é buscar a perfeição de si mesmo, no templo do coração. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou, quem tinha fome já se alimentou, quem estava só já tem companhia, quem vivia ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou, o desalentado já se levantou, quem estava doente até já sarou, porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra já se fez paz, os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia trevas agora é só luz, os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, a harmonia, cantam sinos de alegria. Em toda parte a felicidade, não há salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Ao homem que alcançara o céu, pedindo orientação sobre as tarefas de benemerência social que pretendia estender na terra, o anjo da caridade falou compassivo: volta ao mundo e cumpre de boa vontade as obrigações que o destino te assinalou, para que te sintas de pé cada dia. Milhões de vidas microscópicas esforçam-se em tua carne, garantindo-te o bem-estar. Cada órgão e cada membro de teu corpo ampara-te abnegadamente, para que te faças abençoado discípulo da civilização. Os olhos identificam as imagens que já podes perceber
livrando-te da desordem interior. Os ouvidos selecionam sons e vozes para que não vivas desorientado. A língua auxilia-te a expressar os pensamentos, enriquecendo-te de sabedoria. As mãos realizam-te os sonhos, engrandecendo-te o caminho na ciência e na arte, no progresso e na indústria. Os pés sustentam-te a máquina física para que te não arrojes à inércia. A boca mastiga os alimentos para que te não condenes à inação. Os pulmões asseguram-te o ar puro contra a asfixia. O estômago digere as peças com que nutrirás o próprio sangue. O fígado gera forças vitais que te entretêm em harmonia orgânica. O coração movimenta-se sem parar, escorando-te a existência. Vives da caridade de inúmeras vidas inferiores que te obedecem à mente. Torna, pois, ao lugar em que o Senhor te situou e satisfaze as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade, sem importância, te convoque ao repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. É não incomodar quem trabalha. É aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil. É suportar, sem revolta, a bilis do companheiro. É auxiliar os parentes sem reprovação. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. É resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. É não afligir quem nos acompanha. É ensurdecer-se para a difamação. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. E porque o homem ensaiasse inoportunas indagações, o anjo concluiu: volta ao corpo e age incessantemente no bem. Não percas 1 minuto em descabidas inquirições. Conduze os problemas que te atormentam o espírito ao teu próprio trabalho, e o teu próprio trabalho liquidá-los-á. A experiência aclara o caminho de quantos lhe adquirem o tesouro de luz. Recolhe as crianças desvalidas, ampara os doentes, consola os infelizes e socorre os necessitados. Não ouvide, pois, que a execução de teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Não guardes e nem fales, coração, palavras de azedume ou desesperação. O verbo que escarnece, esfogueia, envenena, traz em si mesmo a dolorosa pena de amarga frustração. Muitas vezes nós mesmos, trilha afora no pensamento que se desarvora nas teias da ilusão sem motivo ou sem base. Para sair do mal e regressar ao bem, precisamos apenas de uma frase, do carinho de alguém. Na dor que nos governa, quantas vezes na vida a gente espera simplesmente um sorriso para fazer o esforço que é preciso, a fim de não perder nas lágrimas da prova a paz da fé sincera. Pensa nisso e abençoa aquela própria mão que te espanca ou aguilhoa. Fel, tristeza, amargura transformam desventura em maior desventura. Se a mágoa te domina, observa a lição da bondade divina. Se o homem tala o campo aos horrores da guerra, Deus recama de verde as úlceras da terra. Cerre-se a noite fria, Deus recompõe sem falta os fulgores do dia. Atire-se um calhau à fonte na espessura, Deus protege a corrente
e a fonte lava a pedra a beijos de água pura, e prossegue indulgente, doce, clara, bendita, fertilizando o campo em que transita. Isole-se a semente pequenina na clausura do chão, e eis que Deus a ilumina, e ela faz a alegria e a fartura do pão. Que a poda fira a planta a golpes destruidores, e Deus reveste o tronco em auréolas de flores. Conquanto seja tudo a justiça perfeita, que nos premia, ampara, aprimora e endireita, pelo poder do amor incontroverso. Deus quer que a lei do amor seja cumprida para a glória da vida nas mais remotas plagas do universo. Serve, pois, coração, a tolerância, a paz, a bondade e a união. Embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio a injúria, o pranto, o espinho, e serve alegremente. Dor é nova ascensão à vida superior. Rende-te a Deus e segue para frente, pois Deus é caridade, e a caridade ardente tudo cobre de amor. E na nossa reflexão de hoje, lendo e comentando, trazemos mais um trecho da obra de Ângelo Aguarute, missionário espírita das terras gaúchas, que nos escreveu Grandes e Pequenos Problemas, um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje ele faz uma abordagem que não é comum na literatura espírita: amar a Deus amando a si mesmo. Menciona, então, de início, que o amor a si mesmo é o princípio do amor consciente. Estamos no estágio humano, começamos a ter uma noção de individualidade, a percepção própria de quem conseguiu estabelecer uma consciência racional, ainda que incipiente, e por isso mesmo o amor se torna consciente. Mas ao fazê-lo, diz ele vai se chamar de egoísmo. Claro, nós estamos acostumados a pensar no egoísmo como algo negativo, como alguma coisa que precisa ser superada. Até mesmo em situações de leitura adequada, ele passa a ser uma espécie de chaga da humanidade. Ora, isto é assim, diz ele, porque nós não compreendemos a sequência evolutiva na sua inteireza, na sua plenitude. Se nós percebermos como se dá o processo dinâmico da autoconsciência, nós vamos verificar que o egoísmo é uma passagem, é um estágio de maturação. E com isso é que nós adquirimos a consciência da individualidade. Podemos, então, nos perceber como nós somos aquela figura que se concretiza agora numa individuação específica, chamando humano. Por isso mesmo, ele deve ser revisto na nossa literatura como um princípio do amor a si mesmo. O que é que o egoísmo faz? Faz com que nós procedamos buscando o melhor. Buscar o melhor é a marca do divino em nossas almas, em nosso modo de existir no mundo. Vimos anteriormente que as plantas buscam o melhor, os animais buscam o melhor na sua conjuntura existencial. Todos os seres estão nessa saga de afirmar-se através do melhor. Só que no estágio humano, esse melhor começa pela vivência egóica, pela autoconsciência, que é uma busca do divino. Ora, isso aí caracteriza um espírito ainda jovem, ainda incipiente nas grandes lides
comemorativas do seu crescimento integrativo durante a espécie humana. Mas não há que se condenar esta base. Aliás, nós precisamos recordar a frase de Kardec no livro A Gênese, quando nos diz que, com o passar do tempo, o bem se transforma em mal, e aquilo que era estímulo ao progresso passa a ser o seu entrave. Isso vale para tudo, inclusive para o estágio da autoconsciência autocentrada, individualizada. Então, precisamos reconhecer, mesmo nessa situação, que há a marca do divino, há o anseio de Deus, há a manifestação natural dessa progressão para a totalidade. É claro que a forma de se expressar progressivamente será considerada grosseira, primitiva, ultrapassável, mas precisamos valorizar esta fase. Porque se não tivermos esta consciência, tenderemos naturalmente a querer estragar com a própria vida, destruí-la de alguma forma, porque não temos uma consciência individualizada bem arraigada sobre esse amor a si mesmo, que é o que garante a nossa caminhada enquanto ser que busca a sobrevivência no mundo corporal. Mas há uma segunda etapa, vai dizer ele, para aqueles que galgaram o altruísmo. E, portanto, o egoísmo não é exatamente o contraponto do altruísmo. Isso aprendemos em literaturas espiritualistas universais. O altruísmo é a ampliação do circuito da autoconsciência, do campo onde nós agimos. E, na verdade, o altruísmo é como se nosso ego tivesse se ampliado de tal maneira que o outro foi incluído em nossa realidade. E nós, então, chamamos dessa forma, porque normalmente está muito além daquilo que nós estamos acostumados. Mas o altruísta precisa desenvolver uma qualidade quando está na fase ainda de afirmação desse nível de maturação. É olhar para aqueles seres que não alcançaram esse estágio e promovê-los de alguma forma, facilitando a sua condição de progresso, mostrando as vantagens de ser altruísta e, mais que isso, propiciando-lhes meios ambientais facilitadores para que eles se desloquem do egoísmo individualizado, autocentrado, para essa vivência altruísta, inclusiva, que valoriza a alteridade e que consegue, então, perceber que Deus também está no outro. Mas, de qualquer sorte, hoje vamos pensar qual é o estágio nosso de percepção autoconsciente amorosa a partir do nosso ego, a partir da nossa individuação, a partir desse nosso estágio de maturação psíquica. Deus sempre está presente em nosso ser, porque nós somos a partícula divina individualizada. Nunca nos esqueçamos disso. Amigo, auxilia-me para que eu te consiga auxiliar. Não me relegues ao amanhã e nem me ignores a presença. O Senhor enviou-me ao teu encontro para que eu te sirva de apoio na senda da elevação. Em teu caminho, no entanto, estou entregue à tua vontade. Hoje sou convite, ideia, sugestão. Amanhã, porém, se quiseres, receber-me-ás na contabilidade da vida por passaporte, em demanda aos reinos da luz. Emprega-me com bondade para que os outros nos acolham com entendimento e simpatia. Protege-me contra a omissão. Conduz-me ao rumo daqueles que contam conosco sem exigir que nos procurem. Auxilia-me a ouvir qualquer irmão em dificuldade com paciência e compreensão, para que não falte a esperança em todos aqueles que nos requisitem a companhia. Deixa que o perdão e a tolerância nos sigam de perto, a fim de que as nossas palavras não se percam no vazio. Agradece a moeda ou a medalha de recursos que o céu te envie às mãos para a nossa lavoura no bem, mas não ouvides que a nossa tarefa
será sempre constituída de parcelas do nosso amor. De ti depende a felicidade de prosseguirmos adiante com a bênção de Deus. Que seja assim. Traz a luz cantando a canção do amor, fonte inesgotável de vida. A caridade é luz a ser seguida. Será preciso se entregar à emoção, nutrir com a vontade o coração, beber a indulgência, respirar perdão, ir além em favor de alguém.